Ser mãe já é carregar o mundo. Ser mãe solo é carregar o mundo com as duas mãos ocupadas e o coração sempre acelerado. Existe força, existe dor, coragem e existe uma solidão que muitas vezes ninguém vê. Hoje eu quero trazer luz para essas mulheres que aprendem a ser rede inteira quando não tem rede nenhuma, para falar do peso, mas também da potência de criar alguém e criar a si mesma ao mesmo tempo. Esse episódio é um abraço para todas que caminham sozinhas, mas nunca deveriam caminhar invisíveis. E é desse lugar de força e vulnerabilidade que eu convido ela, que é advogada, mãe e cristã. Seja muito bem-vinda, Jailma. Mário, obrigado pelo convite e espero poder colaborar com todas as pessoas que vão nos ouvir, né, nesse momento e dizer para todos, né, para todas elas que a gente precisa, né, nós precisamos nos ouvir, nós precisamos caminhar juntas e não julgar, né, que hoje em dia a sociedade ela nos julga muito e ninguém estende, né, a mão. Para a gente começar esse bate-papo, que você contasse um pouquinho da sua história, para que as pessoas elas saibam, para que elas se contextualizem, né? Quando foi que você foi abandonada pelo pai de seu filho? Como é que foi como é que esse movimento ele aconteceu? Tive o meu filho prematuramente, né? Ele nasceu com 6 meses e meio quilo, com 30% de probabilidade de sobrevivência, inclusive um pouco menor. A médica, assim que ele nasceu, foi um parto rápido, que eu tive taquicardia, a pressão subiu, e aí a probabilidade de vida dele era muito pequena, né? E a médica disse que ele não sobreviveria nas próximas 72 horas. E aí foi no período de pandemia, a família não poderia adentrar o hospital e eu fiquei lá. Não porque a minha família não podia estar lá, eles estavam lá, mas na recepção, mas não podiam subir. E a sensação psicológica que você tem é de abandono, mas não familiar, mas pelo pai da criança não se importar. E aí você reduz a sua existência humana como pessoa e de uma criança que precisaria, né, desse acolhimento a valor nenhum na Terra. Foi dessa forma que eu me senti. Não o abandono material, né? Mas é aquele abandono, falar, cara, um ser humano adulto que pode acolher outro de que não pode fazer nada. Aí você fala, não, então a única pessoa que eu posso contar comigo nesse momento é só comigo mesmo. E aí você se reconstrói, né? Tem mulheres que choram, que entram no estado profundo de depressão, que é, além da baixa estima, ela não se valoriza, ela se culpa, e a depressão é você lembrar e viver do passado hoje no presente. Só que eu não fiz isso. É, eu Eu, eu lembro que eu sorri por dentro e falei: ah, a vida é assim, então beleza, então vamos brigar. E aí eu fiquei assim mais recolhida nos meus pensamentos, como é que eu iria resolver isso? E não em prantos, né? É uma forma que a pessoa tem também de expressar o sentimento. Mas cada um resolve os seus problemas internos de uma forma. E a minha forma de resolver é chutar o pau da barraca, sair correndo e resolver. Essa foi a minha postura. E aí, a partir daquele dia, eu entendi que eu caminhava comigo mesma. Não pensei em filho, em nada. Eu pensei, falei, cara, eu tenho que me virar. Não posso contar com ninguém. Ainda que eu tenha minha família, que me apoiem, que cuidaram de mim, porque na época eu ainda não era advogada, eu estava sem emprego. Enfim, tinha dia que eu queria R$ 30 para mim abastecer o carro para ir visitar meu filho, eu não tinha. As pessoas que me davam. Eu não tinha condição de trabalhar porque eu saí do hospital, fiquei uma semana também na UTI do hospital, saí com déficit de memória, eu não me lembrava das pessoas, os nomes,
Você tem ideia, quando eu cheguei em casa da alta, e o meu filho ainda na UTI, eu não lembrava o nome dos meus sobrinhos. Eu só me lembrava o nome dos meus pais e da minha irmã. Eu olhava para a pessoa que os meus sobrinhos vieram me visitar, eu emocionalmente sabia quem era, mas eu não me lembrava do nome. Eu tinha memórias de passear com eles, de brincar com, mas eu não sabia quem era. Fiquei desesperada, falei, gente, como que o ser humano sai do hospital? Não lembro o nome das pessoas. Telefone celular, eu nem mexia, porque eu não sabia quem eram aquelas pessoas que estavam o nome na agenda. E aí juntou tudo. Chorei muito, né? Porque eu achei que eu ia ficar com sequelas de memória. Mas aí a minha mãe, né, os médicos na época do hospital, falou, não, como você passou por um processo emocional difícil, você a questão da sua pressão alta, veio a questão da anestesia, juntou isso tudo, então vai passar. De fato, passou. Mas isso demorou. Você vê, meu filho nasceu em outubro de 2023. Perdão, de 2021. Eu fui melhorar em abril de 2022, quase 6 meses depois. Nossa. Aí eu fui voltando às atividades, voltei a caminhar, andar de bicicleta. E aí você vai entendendo que a vida continua. E meu filho ainda, né, na UTI, ficou por 3 meses na UTI. Eu não podia dirigir, porque eu entrava no carro e daqui a pouco a memória apagava, eu não sabia onde eu estava. Aí, para eu conseguir voltar para casa e não preocupar o meu pai, a minha mãe e minha irmã, eu colocava no GPS casa e vinha pelo GPS, mas assim, eu não tinha a menor ideia onde é que eu estava. Isso aconteceu assim várias e várias vezes. Aí eu imaginei que eu fosse ficar com alguma sequela, né, de memória, que eu não fosse mais conseguir estudar. Isso foi em 2022. Fiquei realmente um ano sem conseguir estudar por esse motivo, por não conseguir me lembrar. Enfim, e aí você vai alinhando, né, com o tempo. Você se preocupa como é que vai ser a sua vida. Você não tem um trabalho, você não tem um apoio material, né, financeiro, do pai da criança. E tem uma frase que, assim, eu nunca vou me esquecer. Tudo que a gente passa, Mari, são feridas que são curadas. Mas as cicatrizes, elas nunca vão desaparecer do seu corpo. Eu falo isso não de uma forma negativa, mas eu vejo que quando você olha a cicatriz e você não sente mais dor, você fala, eu realmente agora estou bem, porque você olha para a cicatriz e você fala, não, eu aprendi e hoje posso passar adiante algum aprendizado que eu tive com essa cicatriz. E para mim o perdão foi uma delas, porque eu estive com o pai do meu filho por 2 anos, nós tínhamos muitos planos, e aí ele, né, decidiu viver a vida dele da forma que ele queria, não me comunicou. E aí você faz plano com uma pessoa, você acha que está nos planos, né, também da pessoa. E aí você é excluído e não te contam, você fica sabendo depois. Depois você fica sabendo. Então, e aí ele, né, viajou, saiu do Brasil com a família anterior dele, eu não sabia, eu soube porque eu comecei a ligar para saber, tinha como saber. E aí, não, tá em outro país. Eu falei, gente, como viaja? Não fala nada. Eu tô gestante de 4 meses, não sei o que está acontecendo. E isso me deixou, assim, extremamente chateada e com muita raiva. E eu passei a gestação todinha, assim, com muita raiva. Não por estar gestante e estar sem o afeto, né, do pai da criança, mas pela ausência de compromisso e de responsabilidade com você como ser humano. E eu trabalhava muito com ele, né? Tinha o meu trabalho, mas quando eu podia, eu trabalhava com ele, que ele era servidor público e tinha um restaurante conceituado na cidade. E eu, da melhor forma que eu podia, dentro das minhas habilidades de administrar, de gerir, eu fazia isso muito bem. E aí eu olhei e falei, gente, na vida realmente. Porque antes dele, eu sempre fui muito fechada para relacionamentos. Eu sempre fui no meu canto. Por quê? Opção.
de vida. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de viajar, gosto de estar com os meus pais. É, Aí eu falei, não, o problema deve ser eu, né? Que sou assim, vou dar uma oportunidade, né? Para mim mesma também. E aí foi quando essa situação toda aconteceu. Eu falei, olha como eu tinha razão na vida. Melhor ficar no meu canto, é, fazendo as coisas que eu gosto, do que compartilhar o meu tempo com pessoas que não dão importância para isso. É, E aí a mulher ela é muito julgada. Eu tenho 43 anos. Se você decide ficar sozinha, você é uma pessoa difícil. Ou o que é que ela tem de errado? As Uhum. pessoas não pensam assim, não. A pessoa decide ficar só porque gosta de andar de bicicleta, estou falando de mim, gosta de ler o seu livro em paz, que é o que eu gosto de fazer, de sentar debaixo de um pé de pau, descalço, e ler os meus livros. Para mim, isso está ótimo. Tomando o meu suco. Hoje, o meu filho faz a mesma coisa comigo. Você vê que coisa boa, né? Ele me acorda cedo e fala: Mamãe, vamos estudar? Tem 4 anos. Ai, que Falei: lindo. Vamos. Aí ele pega o livro de figurinha e ele pega o meu livro. Eu gosto de ler a Bíblia, então às vezes ele traz para mim, fala: Mamãe, hoje você não leu a sua Bíblia, vamos ler. Eu vejo que a gente pode amar qualquer pessoa em qualquer grau de relacionamento sem ferir, sem ser ferido e ter autonomia para administrar e saber colocar o seu sentimento na caixa que lhe cabe. Eu nunca quis caber em mundo ou em situações que nunca me pertenceram. E quando não me cabe, eu pego o meu banquinho e saio de mansinho, e está tudo bem, porque eu sei onde é o meu lugar. E infelizmente o homem, sexo masculino, quando a mulher é assim, ele não aceita. Ele quer que você fique chorando, que você fique ligando. E eu tenho orgulho de mim, porque eu nunca fui essa pessoa. E isso incomodou muito, né, o pai do meu filho. Ele, estou fora do Brasil há tanto tempo e você parece estar muito bem, você nunca me ligou. Jailma, ele fez uma escolha e não te comunicou. Ele ainda gostaria, ele queria que você o procurasse. Mas isso, socialmente, dentro da história da humanidade, a mulher ela sempre é subjugada nesse lugar de dependência financeira, psicológica e emocional. Uhum. Mas aí, quando você é criado por homens e por mulheres que falam assim para você, eu estou falando da minha família e do meu pai, você precisa saber onde é o seu lugar no mundo. Se você não tem lugar na vida de ninguém, procure outro lugar. E você sabe esse lugar, você se reconstrói, você se reinventa em 15 segundos. Mária, eu tenho prazo na minha vida para chorar, para sorrir, para sofrer. Eu tenho prazo na minha vida para essas coisas. Não adianta a pessoa achar que ela vai me deixar triste 3 dias, porque não vai. Meu prazo é 24 O horas. meu também. É dentro do prazo. E quando você entende isso, e a mulher tem essa dificuldade emocional, quando eu digo entender, é porque ajustar a prática ao pensamento e à sua atitude, que é hoje a limitação e a dificuldade da mulher, porque ela é emocionalmente mais sensível, não é que isso te torne uma pessoa dura, mas isso te torna uma pessoa com equilíbrio e capacidade de gerenciar o que você sente. E isso tudo começa pelo que você pensa. Eu penso, poxa, que pena que perder uma mulher excepcional. É lamentável isso. É isso. E o ser humano, ele amadurece e percebe a perca que fica pelo caminho. Você lembra da cicatriz que eu te falei? Uhum. Muito tempo eu fiquei com raiva, não era mágoa. Mas o pós-parto provoca isso. Então, pós-parto é até ali uns 6, 8 meses. E quando passa um ano, passa dois, passa três, isso não é pós-parto mais. É o que você guardou do que sobrou, dos cacos que você juntou. Uhum. Só que você não tem que olhar, os cacos que eu juntei. Você tem que imaginar que os cacos que você juntou, você construiu, você colou tudo, tudo foi colado.
E com esses cacos você gerou uma obra de arte. Você remendou, você pintou, você colocou pérolas ali e ficou um vaso tal qual não tem preço na face da terra que pague o valor e o preço desse vaso. Só que o vaso tem que entender a importância dele. E um bom vaso e caro em uma sala que não é para esse vaso nunca vai ter valor. Então, o que é que você faz com esse vaso? Tira dessa sala que não tem importância e coloca em um local que ele vai ser contemplado. Isso é que faz a diferença. E nós, mulheres, nós precisamos nos colocar nesse lugar de importância, de valor, de gestão e principalmente de equilíbrio emocional e psicológico. E quem sofre não é quem vai, quem sofre é quem fica. Não é quem foi. Quem foi não está se importando com você, com nada, absolutamente. Que, na verdade, Jaima, o que nos cabe é se reconstruir, se reerguer, se reconstruir. Primeiro, porque você tem uma vida. Segundo, porque você tem um filho para criar. Sim, Na ocasião, você tinha um bebezinho. Esses dias eu estava falando com uma amiga que a gente, quando o bebê nasce, durante o puerpério, você vai cuidando daquele bebê, mas você vai criando uma identidade, você vai trocando a roda enquanto o carro está andando, porque o mundo não vai sim, parar para você sofrer, não. nada disso acontece. Então, o que cabe é se reerguer. Juntar os cacos e fazer um bom vaso. É isso. Não temos outra saída. Sim. Hoje, Jailma, você continua sendo uma mãe solo, né? Sim, Eu queria sim. que você falasse para a gente quais os desafios que você enfrenta. Seu filho hoje está com 5 anos, Quatro. 4 Quatro. anos. Então, ele está Quatro. maiorzinho, ele começa a ter uma certa independência, já consegue vestir uma roupa, tomar um banho, mas ainda existem muitos desafios, né? Desafios Sim. financeiros, eu não sei, desafios Uhum. emocionais. O que que você Sim. vive no seu dia a dia esse como desafio? Hoje eu digo para você que a idade que ele está está no, as idades elas são fases, né? É como etapas de fazer um almoço, um suco, tudo tem a sua fase. Essa fase que ele está agora, para mim, ela é melhor e no meu coração ela provoca menos sofrimento. Por quê? Porque até os 3 anos de idade, mais ou menos, todo mundo que tocava a campainha, ele perguntava se era o pai. Ele falava assim, ele escutava a voz de um homem, né? Assim que meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 2023, né? Então ele estava aí com 2 anos e meio, mais ou menos. Ele ia fazer, na verdade, 3 anos, quando meu pai faleceu. E aí alguém tocava a campainha, e ele perguntava se era o vovô, né? Então, na cabeça dele, meu pai tinha ido viajar e nunca voltava. Então, quando alguém tocava a campainha, ele perguntava, até que a gente foi conversando com ele, falando que o vovô foi morar no céu, para ele entender, né, que não iria voltar mais. E aí, um tio meu, algum parente meu do sexo masculino que viesse nos visitar, ele ouvia a voz e tocava a campainha, ele falava assim: Mamãe, é o papai? Não, meu filho, não, não, mamãe, eu acho que é o papai. E ele saía correndo pro portão para olhar pelas frestas se era o pai dele. Eu já tinha mostrado foto, então, na cabeça dele, qualquer homem com aparência masculina poderia ser o pai dele. Uhum. E foi assim, foi quase um ano essa na cabeça dele que todo homem era o pai dele, todo homem era o pai dele. E aí eu fiquei irritada, com o pai dele, porque eu falei, olha, ele tá buscando essa ausência. Mas não tem como eu visitar vocês e tal. Não é como. Na verdade, a pessoa não quer dizer eu não quero. Uhum. É diferente. Eu falei, faz pelo menos uma chamada de vídeo. Conversa com ele. Aí mostrei a foto, mostrava a foto. E aí ele foi crescendo e hoje ele não dá mais importância. Teve um dia que eu perguntei para ele
Eu falei assim, meu filho, você sente falta do vovô? Ele, sinto, mamãe. Ele lembra do avô porque temos fotos, temos vídeos, né? Então sempre ele vê. E aí eu falei assim, você sente falta do seu pai? Aí ele falou assim, mamãe, eu não preciso de um pai, porque eu tenho você e tenho a vovó. O pai, por vezes ou outra, né? Pergunta, responde, mas não faço questão. E legalmente falando, eu não tenho obrigação nenhuma de mandar fotografia nem vídeo. Então, se ele quiser convivência, ele que pegue um avião, viaje 12 horas e busque essa proximidade. Por que que as mães sofrem? É porque elas não entendem isso. Nós que estamos cuidando dos nossos filhos é que precisamos, independente de ser menino ou menina, nós é que precisamos ensiná-los e criar neles identidade e responsabilidade com o que nós podemos e não com o que nós queremos. Então, se meu filho não tem um pai presente, eu não vou criar na cabeça dele uma situação que não existe. É difícil? É. Por quê? Graças a Deus que eu sou advogada, vale? Por quê? Porque eu posso trabalhar em casa, posso levar meu filho na escola. Eu fico me imaginando que se eu tivesse que trabalhar numa empresa, carga horária de 44 horas semanais, eu ia ter que terceirizar tudo que eu tenho feito, porque eu tenho que brincar com ele, eu faço a comida dele, eu lavo a roupa dele, eu passo, eu levo ele para jogar futebol que ele gosta, eu brinco com ele de carrinho, eu brinco com ele de luta, é eu que levo para cortar o cabelo, eu que converso com ele que quando algum coleguinha vier brigar, ele não pode permitir que as pessoas o agridam, que ele precisa revidar assim como um homem, ele tem que se proteger, sim. Então, assim, tem dias que você fala, gente, eu não vou dar conta. Por quê? A mãe, eu não sou pai e mãe. Às vezes eu escuto as mães falar, eu sou pai e mãe. Eu entendo o que elas querem dizer. Aí a gente vai ter dois sentidos. Eu sou pai porque eu trago o provimento financeiro do lar e porque preciso também, por vezes, conversar com meu filho, que um pai deveria conversar, como autodefesa, autoproteção, coisas de homem. Homem nasceu para isso, para defender, para proteger e cuidar. Não importa a idade. E eles aprendem isso. E a mãe? A mãe vai acolher, vai cair. Oh, meu bem, vem cá, mamãe passar o remédio. O pai vai falar: não, levanta, que você pode levantar e você não se machucou. Então, eu entendo quando as mulheres dizem que são pai e mãe, porque é difícil você. Eu ainda tenho opção, como eu te falei, de trabalhar em casa, mesmo em pós-operatório, né, que a gente estava conversando aqui da minha perna que eu quebrei. Eu consigo gerenciar um contrato ou outro sem precisar ir no lugar, fazer reunião online, me virar. E se eu tivesse que, como no meu passado, pegar 8 ônibus, sair 5 da manhã, chegar 1 da manhã, que eu pegava o último ônibus para voltar para casa. E se eu não tivesse meios de transporte próprio? E se eu não tivesse uma casa própria? Então, essas limitações é que fazem com que muitas mães elas sejam ausentes. E não é por opção, é que ela não tem opção. Ela só pode contar com ela mesma. E esses dias de cansaço nessa mãe, Mari, provoca nesse filho. é, Às vezes a mãe fica ríspida, mas é porque ela está cansada, não entende que é criança, que só quer a presença da mãe. E às vezes, Mari, eu entendo que com esse trabalho que você está fazendo, que nós podemos alcançar e ajudar essas mães a serem curadas, porque essa ferida que foi provocada, ela ainda está aberta e ela gera na criança essa ausência da mãe presente. E eu vejo isso todos os dias. E alguns dizem, ah, se eu não tivesse filho, a minha vida seria diferente. Ou então faça diferente com essa pessoinha que você tem. E a gente é que gera essa empatia com o nosso filho, esse amor, esse carinho. Então,
Então, às vezes eu saio com meu filho, ele é extremamente educado, você vai ter a oportunidade de vê-lo de novo. Tudo que você faz para ele, eu dou banho nele, ele fala assim: Mamãe, muito obrigado. Eu, por quê? Ele é porque você cuida de mim. E sai correndo. Coloco comida para ele, eu dou um doce, alguma coisa, ele fala: Mamãe, muito obrigada. Eu, por quê? Ele é porque você me deu um doce. Então, você observa que, e não é porque eu falei para ele que ele tem que falar obrigado por tudo, mas é a convivência que ele vê. Eu agradeço a minha mãe me pede um favor, eu agradeço, ela me agradece, a gente pede por favor, a gente diz obrigado. Então, ele vê isso. E a criança não aprende com a gente brigando, ela aprende com a réplica das suas ações, a idade que ele está. Então, vai escovar o dente. Menino, vai escovar o dente. Não, mãe, pega a escova, dá a escova dele, vai escovar junto com ele. Menino, vem comer, não precisa disso. Sim, Ô, Jailma, você falando do escovar dente, o Otto tá com 9 meses, né? E eu escovo os dentes todos os dias na frente dele. Escovava, né? E ele ficava exemplo. olhando. Uhum. E eu, assim, nunca me toquei para isso, para a questão do escovar dente na frente dele. Aí o dentinho dele nasceu. Filho, a gente precisa escovar os dentes. Aí eu falo para ele: olha, nós vamos escovar o dentinho para não dar bichinho. Eu explico. E eu peguei a escova de dente, Jailma, e fui escovar o dente. Ele apenas, né, agora ele tá com 9 meses, mas a gente começou esse processo com Bem, 7 meses. Ele abriu a boca e ficou assim. E eu escovava o dentinho dele, o de baixo e o de cima. E hoje, ele pega a escova, fica mastigando ali. Eu assim. faço uma Hum, higienização básica. E ele fica mastigando a escova. E aí eu falei para ele: filha, no final a gente tem que fazer assim, cuspir. Ele ainda não consegue, mas eu sei que assim, que é um trabalho. Então, o exemplo é o melhor caminho. exemplo. Não adianta. Aí, às vezes, a mãe, ela quer carinho, mas ela, com uma palavra, ela, menino, não sei por que que você fez isso. Então, é porque ele precisa da mãe para orientar como é que faz. Então, É, é aquilo que a gente sempre conversa, né? Eu sempre digo para você que não tem como eu dar algo se eu não tenho. Não tem como eu exigir algo se eu também não dei. Isso em todas as esferas de relacionamento, pessoal, de amizade, familiar, no trabalho. Então, quem está insistindo com relacionamento que não vai mais dar certo, e a pessoa sabe, é porque você está exigindo dessa pessoa o que ela nunca teve para oferecer para você. E você fica dando um murro em ponta de faca. E aí a pessoa, algumas pessoas me procuram e falam assim, alguns clientes falam, nossa, doutora, você tinha que ser psicóloga. Eu falei, eu não ia servir. Ia ter que mexer com psiquiatria. Mas por que não? Porque vocês é tudo doido, tá vendo que o treino não vai dar certo, insiste. Eu tenho que mandar internar. Então, eu acho legal de alguns clientes, principalmente mulheres que vão mexer com ação de alimentos ou de violência doméstica. A gente agora está trabalhando também na área da saúde, né? Com mandado de segurança contra o Estado, contra a União. A minha internação, esse processo da perna, Deus é tão bom que aonde eu vou eu aprendo alguma coisa e como que eu posso servir as pessoas. E a minha internação por quase um mês, o ano passado, no hospital público, me fez ver algumas necessidades, e aí eu acabo fazendo negócio dessas coisas. Você me conhece um pouquinho, a minha cabeça fica, poxa, como que eu posso ajudar? Mas é no sentido de promover a solução para essas pessoas. E isso gera em nós aquela percepção de como é aquele sofrimento que é necessário por um processo, ou de cura, ou de recuperação, que quando você está aberto a melhorar ou para aprender, aquela fase ela não se torna sofrimento, a sua jornada se torna de conhecimento, de conexões, de informações e o quanto você pode ser útil na vida das pessoas. Então, eu fico caminhando e conhecendo pessoas e percebendo isso, falo, nossa, gente, a solução é essa. Eu lembro que para o hospital eu levei meu computador lá, eu e uma colega advogada, nós impetramos um mandato de segurança contra o hospital, porque estava demorando a cirurgia. Mas isso tudo de uma forma profissional, muito tranquila, e os médicos falavam: Nossa, mas você está trabalhando, até aqui no hospital eles não sabiam que eu era advogada. E aí você olha para aquelas pessoas sofrendo tanto, você fala: Caramba, tem solução para isso.
E você começa a compartilhar e você vê que as pessoas ficam surpresas. É como se você tivesse que sofrer junto com elas. E isso não é verdade. É como eu disse anteriormente, o sofrimento é uma opção para quem não busca melhoras ou uma solução. Então, há outras formas de se viver. E aí, quando você pega a sua vida profissional, a sua vida espiritual, a sua condição psicológica, e você consegue moldar isso tudo, nós projetamos nos nossos filhos aquilo que nós somos. Hábitos bons ou maus, palavras boas ou não. E o meu filho, ele tem uma frase que é onde vai, ele fala, e as pessoas falam, nossa, mas como é que esse menino desse tamanho aprendeu isso? Ele, desde pequenininho, eu sempre digo para ele acorda e dorme, eu seguro as mãos dele, olho nos olhos deles e dele sempre digo, você é um homem forte e corajoso. Mari, todos os dias ele repete. Quando acontece alguma coisa que ele consegue fazer sozinho, ele tem um mês que ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Ele fala: Nossa, mamãe, eu sou um homem forte e corajoso. Fala: Sim, você é. E isso enche o nosso coração. Já, Ilma, ser mãe é difícil, ser mãe solo é mais difícil ainda. São desafios emocionais, são desafios financeiros, muita coisa acontece, né? E a mãe solo, ela não é bem vista pela sociedade. Então, que conselho você daria para essas mães que estão vivendo esse desafio, essa maternidade solo, esse momento que de repente o pai abandonou a criança, né, o bebê? O que que você falaria para elas? A primeira coisa que essa mãe precisa fazer é que nada disso, entender, na verdade, que nada disso é culpa dela. E a segunda frase é que você pode mudar tudo. Ou você pode escolher acordar e dizer para o sol: Sol, não precisa brilhar hoje porque eu acordei. Ou então você pode se esconder debaixo de uma folha de bananeira e não sair nunca mais. Tudo na vida é feita por escolhas. Então, decida quem você quer ser, que mulher você quer ser. Aliás, quem é você como mulher? Eu não digo nem como mãe primeiro, mas como mulher. Quem é você? Ah, eu acho que eu vou ser uma péssima mãe. Por quê? É porque você não quer, não está a fim de enfrentar nada. Bom, se essa for a solução, eu vou te dar uma solução jurídica. Dê a guarda do seu filho para alguém que o ama e que vai cuidar dele, mas não é dar emprestado. Vá lá no conselho tutelar e dê a guarda, se você acha que a culpa é dele. Tem muita gente que quer uma criança para cuidar, para amar, e não pode ter geneticamente ou por motivos biológicos, não pode ter. Então, se você acha que é assim que resolve, fácil de resolver. Entregue o seu filho mesmo para adoção, entregue para uma pessoa que vai amá-lo. É muito melhor do que ficar com você. Ou então você sai do lugar de vítima e se torne protagonista. Porque o que deixa você com depressão e triste não são os problemas, é porque você não quer sair da sua caixa, olhar para o sol e falar, eu vou me queimar aqui, mas eu vou lutar. Então, nós não temos opções, a sua única opção é você mesma. Você tem que sair dessa caixa, você tem que sair daí. Mas se você culpa o seu filho, o deixe e dê a guarda para quem vá amá-lo. Ah, mas eu não tenho condições. Me liga que eu faço questão de ir como advogada e passar essa guarda, porque essa criança vai ser muito amada. Entretanto, o resto da sua vida, se você fizer isso, você vai ter um adulto que vai falar: Poxa, minha mãe não me amou. Então você tem a opção de amar e fazer o melhor com o que você tem, ou de jogar fora, que é isso que você está fazendo. Assim como você se sentiu abandonada pelo pai, não sei se há aí vínculo afetivo ou não, que a maioria das mulheres não consegue fazer essa diferenciação do amor ao filho ou ao genitor, né? Na verdade, ela gosta do genitor e fica culpando o filho, que não quer viver o filho. Então eu preciso me definir na vida onde é que eu estou. Eu preciso me decidir. Quando você faz isso, Mari, isso é incrível, isso é libertador. Tem um negócio chamado amor próprio, que não há nada na face dessa terra que pague. Você toma sorvete, você está feliz, você toma água, você está feliz, você toma café, você está feliz. Você olha para você com seu batom cor-de-rosa ou nude, você fala, eu sou incrível. Isso não é orgulho.
Isso não é soberba. O nome disso, a Bíblia já traz, é amar a si mesmo. Então, quando eu amo a mim mesmo, eu tenho condições de amar qualquer pessoa. Foi isso que Jesus ele fez. Ele não olhou para mim os meus defeitos. Ele não foi embora quando todo mundo foi. Ele não me deixou quando eu fiquei com raiva. Ele não me abandonou quando eu me senti abandonada. Ele não ficou triste comigo quando eu estava triste. E ele não ficou com raiva de mim quando eu achei que a culpa de tudo era minha. Tanto que no, acho que eu já compartilhei isso com você, no começo da minha gestação, eu pensei em aborto várias vezes, porque eu achava que eu não ia dar conta de cuidar do meu filho. E eu não queria dar trabalho para ninguém. E mesmo eu com todos esses pensamentos que não vêm de Deus, e você está num momento de fragilidade emocional, nem assim Deus me julgou, nem assim ele me abandonou. Ele foi lá e falou: Não, meu filho já morreu por você, negona, e ó, e tá tudo resolvido. Bora, que eu fiz o sol para isso. E eis-me aqui para servir as pessoas e amar a todos, independentemente da sua crença e das suas limitações. Então, nós precisamos sim. Eu já estive no lugar de vítima, de me sentir vitimada, injustiçada, mas nós temos mulheres, mães, você precisa sair desse lugar de vítima. Você não tem ninguém para contar a não ser você mesmo. Então saia desse lugar de vitimismo. O seu filho, os seus filhos, eles precisam de você. Ah, eu tô cansado dos outros me chamarem de guerreira, você está certo. Então saia do lugar de guerreira e se torne uma vencedora. Estou nesse lugar de vencedora. E é tudo, Maria, de dentro para fora. Não é o problema não é o dinheiro que é ausente, o que é abundante, mas é dentro da pessoa. Porque dinheiro a gente trabalha, conquista. Talvez não no montante que eu acho que eu preciso, mas eu também aprendi que na vida nós temos tudo no momento e na quantidade e na qualidade que nós precisamos. Que Deus disse que é com você por onde você passar. Que mais você precisa? De nada. Você só precisa tomar posse disso. E entender o quão preciosa você é. E se você andar comigo e com a Mari, eu duvido que você pare nessa vida. E se você não tiver problema, eu vou arrumar um só para você resolver. Porque são os problemas que nos impulsionam a promover soluções. E a vida é feita de decepções? Sim. É feita de tristeza? Sim. E é isso que nos molda. Jailma, foi muito bom esse nosso papo e tá sempre convidada para voltar, sempre que Estou à quiser. disposição. Obrigada, viu? Obrigada. Fica com Um Deus. beijo. Beijo. Fica com Deus.